Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor. E passando outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-se prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. Queridos, esse texto é um texto muito interessante e muito conhecido de todos nós. Quem nunca ouviu falar da ressurreição da filha de Jairo? Mas o mais lindo dentro desse texto é que só no capítulo de número 5, no Evangelho que escreveu São Marcos, a Bíblia vai relatar 3 milagres. A Bíblia vai falar acerca de uma libertação na cidade de Gadara. Quando Jesus pisa no terreno de Gadara, existia um homem que era possesso por espíritos malignos, se acorrentava, vivia em sepulcros, lançava-se no fogo, se cortava com pedras. E a Bíblia diz que, por sua vez, Jesus, quando pisa no terreno de Gadara, o impacto espiritual foi tão grande que aquele homem já veio se prostrando diante do Senhor, perguntando: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Filho do Deus Altíssimo? Jesus entra dentro daquela cidade para libertar a vida daquele homem. Segundo milagre contido dentro desse evangelho, no capítulo de número 5, Marcos vai mencionar acerca de uma mulher que estava cometida de uma hemorragia, um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava de cessar. E aí, por sua vez, enquanto ela perdia sangue, ela ia se enfraquecendo. E aí, por sua vez, quando ela se encontra com Jesus, ela toca nas suas vestes, ela é curada. Mas o texto que eu quero tratar com você nessa noite é o Marcos capítulo de número 5, no versículo de número 21, quando vai falar acerca desse chefe da sinagoga, por sobrenome Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele era muito influente. Jairo era alguém que tinha nome. E o texto vai mencionar que, como autoridade, ele recebia sendo chefe da sinagoga. Uma vez que ele era chefe da sinagoga, nós precisamos entender que as sinagogas, naquele tempo, nos dias de Jesus, era como uma espécie de congregação judaica, ou seja, ela atendia ao povo. E os chefes da sinagoga, por sua vez, eles então ali trabalhavam, ensinavam a lei. Nós sabíamos que havia uma distância até se chegar ao templo. Se normalmente você saísse da Galileia e fosse em direção a Jerusalém, a pé, passando por Samaria, cortando o caminho, a história conta que dava aproximadamente 7 dias a pé. Mas como havia uma rincha, um bloqueio, então o povo pegava uma segunda opção, que era a mais provável da época. O povo então pegava da Galileia, passando por Jope, era o que a maioria fazia, não cortando o caminho, para que não pudesse passar pelos territórios de Samaria. Isso aproximadamente levava 12 dias. Agora, imagina comigo, você morar a 12 dias do templo. Era essa importância que tinha as sinagogas na época. E o texto vai dizer que Jairo, por sua vez, ele era chefe de uma dessas sinagogas. As sinagogas naquele tempo havia uma grande perseguição dos líderes religiosos, dos líderes da sinagoga, com a vida de Jesus. Por quê? Jesus estava crescendo, Jesus estava ganhando popularidade, o seu nome estava ganhando notoriedade. Jesus estava fazendo muitos milagres, muitos sinais. Em contrapartida, tudo isso estava gerando nos líderes da sinagoga, nos chefes da sinagoga, uma perca daqueles que ali frequentavam.
Então, por sua vez, houve agora um complô dos líderes da sinagoga para pegar a Jesus. Tanto que quando Jesus entra em uma delas, que era estabelecida em Nazaré, a Bíblia diz que o pastor, o rabino de Jesus, lhe dá um rolo para que ele pudesse ler. A Bíblia diz que quando ele abre aquele rolo, é o rolo do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Jesus, ao ler aquele rolo, ele vai declarar que se cumpria-se naquele dia uma profecia. E uma vez a profecia se cumprindo, ele estava falando acerca dele mesmo. Quando Jesus acaba de falar, acaba de realizar a leitura, acaba de declarar essa citação dentro da sinagoga, a Bíblia diz que aqueles que ali estavam tentaram apedrejá-lo e até mesmo matá-lo. Mas ele então sai aqui de Nazaré e o texto vai dizer: e não pôde ali fazer muitos milagres. Percebe, queridos, que Jesus naquele tempo estava ganhando uma popularidade muito tamanha. Jesus estava ganhando notoriedade. O seu ministério estava causando um grande impacto. Por quê? Porque aqueles que iam até a sinagoga, eles ouviam da lei, mas aqueles que andavam com Jesus não só ouviam da lei, como também recebiam a cura física e a cura da sua alma. Então, percebe que Jesus estava crescendo, os milagres estavam causando uma ênfase tão grande que o seu nome estava sendo ovacionado por onde passava. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a atitude de Jairo, uma atitude muito preciosa e muito inteligente da parte de Jairo, por entender e reconhecer quem era Jesus. Por quê? Porque quando Nicodemos foi ter com Jesus, a Bíblia diz que Nicodemos se apresentou diante do mestre e era noite. Só que quando Jairo se apresenta diante de Jesus, é pelo dia, é pela manhã, ele chega se prostrando diante do mestre. E quando ele se prostra, ele convida o Jesus até a sua casa. E isso é interessante a gente analisar. Por quê? Porque Jairo é alguém que não quer simplesmente que Jesus cure a sua filha. Jairo é alguém que está à procura de um relacionamento. Jairo não é alguém que simplesmente está à procura de uma cura para sua casa. Jairo é alguém que está abrindo a sua vida para que Jesus possa entrar. Querido, tem uma frase que nós costumamos nos basear nela. Deus quer que você o enxergue como Deus, mas que se relacione com Ele como Pai. Deixa eu repetir isso para você. Deus quer que você o veja como Deus, mas que você se relacione com Ele como Pai. Queridos, quando o Senhor nos olha, nós estamos na condição de filhos de Deus. E se tem uma coisa que Deus quer de mim e de você, é que você olhe Ele como Deus, como Senhor da sua vida, mas que você entenda que no nível de relacionamento, você precisa o enxergá-lo como Pai, como teu Pai, como teu paizinho, aquele que te ama, aquele que está de braços abertos para te ajudar. Então, querido, quando Jairo se relaciona com Deus, ele se relaciona, mas enxergando ele como um pai. Só que o texto vai dizer que quando Jairo está falando com Jesus, Jairo está convidando Jesus para ir até a sua casa. A multidão aperta o mestre, ele sobe na embarcação, ele começa a pregar, ele anunciar, ou seja, quando ele desce à beira da praia, e ali por sua vez ele está pregando, é dentro desse templo que Jairo vai aparecer. Quando Jairo aparece diante de Jesus, ele aparece já se prostrando, ele já aparece reconhecendo quem ele era. E uma vez que Jairo o reconhece, Jesus agora vai dizer para Jairo
que vai com ele até a sua casa. Só que o que eu acho interessante, querido, é que enquanto Jairo está convidando Jesus para ir à sua casa, a multidão aperta, a multidão o oprime. É dentro desse tempo, nesse curto espaço de tempo, que uma mulher entra dentro de uma história, sem ser convidada, sem receber autorização, sofrendo uma hemorragia, perdendo as suas forças, diagnosticada pela medicina terrena e sendo enganada por todos. Ela percebeu que era uma grande oportunidade que ela tinha, e aí, em contrapartida, ela entende que ela precisa tomar uma atitude. Ela rompe a história de Jairo e entra no meio da multidão, mesmo fraca, mesmo debilitada, e toca nas vestes do mestre. Quando ela toca, a Bíblia diz que a ação dela foi tão poderosa que o Senhor levantou a voz dizendo: alguém me tocou. Querido, se tem uma coisa que chama a atenção de Jesus, é a nossa atitude. Se tem uma coisa que chama a atenção do mestre, é a forma como nós nos posicionamos diante dele. Se tem uma coisa que chama a atenção de Jesus, é como eu me posiciono mediante as adversidades, mediante os problemas que se apresentam diante de mim. A Bíblia diz que essa mulher, em contrapartida, mesmo fraca, mesmo debilitada, ela rompe a barreira e ela toma um posicionamento diante de Jesus. Quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada, Jesus tinha uma multidão que caminhava com ele. Jesus tinha 70, Jesus tinha 12, Jesus tinha 3, mas no final de tudo, quando ele estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que somente um permaneceu, que foi João. Percebe que enquanto um negaram, outros o abandonaram, outros o traíram. O texto vai dizer que João, por sua vez, é o único que permanece na cruz do Calvário. E quando eu olho a Bíblia, eu começo a entender que tudo isso que João fez foi de algo tão precioso. Por quê? Porque no final da vida, quando Jesus morre, ressuscita e tem a sua ascensão, de todos aqueles que aqui estavam, João foi o único que teve a oportunidade de ver o mestre ressuscitado. Ou seja, em ascensão, ou seja, em contrapartida, tudo aquilo que João fez até o final dos seus dias, enquanto Jesus ali estava, foi recompensado, e a este o próprio Jesus deu toda a revelação dos finais do tempo e o livro do Apocalipse. Então a gente começa a entender que todo o seu esforço, toda a sua atitude, em um dado momento, terá grande recompensa. Querido, eu estou falando para alguém que está parado, eu estou falando para alguém que se posicionou de forma errada, eu estou falando para pessoas que pararam no tempo, eu estou falando para pessoas que negligenciaram situações na sua vida. Deixa eu te contar essa história. Conta-se que um homem estava prestes a pegar um voo para ir para uma outra cidade. Ele, muito atrasado, ele correu para o aeroporto, e quando chegou lá, ele percebeu que a porta estava fechada. Quando ele se aproximou da porta, ele percebeu que a porta se abriu, e aí ele passou por ela. De repente, então, ele vai até o banheiro, até o toalete, e quando chega lá, ele percebe que a descarga, ela aciona sozinho. Quando ele chega então no lavatório, ele percebe que a torneira é acionada sozinho. Quando de repente ele vai dizer em alta voz: parece que está tudo muito fácil. Só que entenda uma coisa, querido, talvez você também já percebeu a história que eu estou te contando. Você está pensando: pastor, mas tudo isso que estava acontecendo na vida dele não foi nada à mão de Deus, foi simplesmente automático. A porta era automática, nos banheiros as coisas, as funções eram automáticas, não aconteceu nada de sobrenatural. Mas sabe aonde está, querido, a diferença da vida desse homem? É que ele
não parou diante da porta, ele continuou andando em direção a ela. E é aqui que eu quero que você pegue essa palavra para o teu coração, porque se tem uma coisa que Deus quer de mim, de você, é posicionamento. Se tem uma coisa que Deus espera de mim, de você, é que nós venhamos nos posicionar diante dele. Talvez algumas coisas pararam no tempo, talvez algumas coisas deixaram de acontecer, talvez algumas coisas não andaram conforme você planejou, é porque você está parado. Mas o Senhor está dizendo: eu te coloquei diante de uma porta e você está esperando simplesmente ela se abrir. Mas se eu fosse você, eu partia para cima dela hoje, eu ia em direção a ela hoje, porque quando você for em direção a ela, fica tranquilo, a porta vai se abrir e você vai conseguir passar e chegar do outro lado. Mas o que Deus está esperando de mim, de você, tenha atitude, tenha posicionamento novo, tenha um posicionamento diferente diante de Deus. O Senhor quer que você tenha atitudes novas. Eu estou falando com pessoas que pararam no tempo, eu estou falando com pessoas que apenas olharam para situações e para circunstâncias à sua volta e apenas estão dizendo: nada mais dá certo na minha vida, está tudo parado, o país está parado, está todo mundo em casa. Querido, eu tenho grandes exemplos dentro da igreja, pessoas que estavam paradas, mas se perceberam que enquanto o trabalho fecharam as portas, eles foram buscar oportunidades, eles se comprometeram. Uns começaram a vender chocolate, outros começaram a fazer quentinha, outros começaram a vender doce. Então, querido, não espere a oportunidade aparecer, mesmo que ela não apareça, crie oportunidades. Oh, aleluia! Eu estou sentindo que essa palavra é para alguém que está nos ouvindo nessa hora. Eu estou sentindo esta palavra é para alguém que parou, que se prostrou, alguém que largou tudo, alguém que abandonou, alguém que o tempo veio e conseguiu tirar dele o fogo, a ardência do coração, a chama da alma, o prazer de querer fazer, o prazer de querer realizar. Ei, eu vim com essa simplória palavra para o teu coração, para te dizer, querido, receba atitudes novas. É tempo de você se posicionar. Oh, aleluia! É tempo de você se colocar diante daquilo que Deus espera de você. Ei, querido, não espere a porta se abrir. Se eu fosse você, eu partia para cima dela hoje. Se eu fosse você, eu partia para cima dele hoje. Para quê? Porque quando você partir para cima dela, ela vai se abrir ao teu favor. O que ele está esperando de você é uma atitude, querido. Você recebe isso em nome de Jesus. Tenha atitude. O que Deus está esperando de você é que você tenha atitudes novas. Talvez o que Deus está esperando de você é: pare de murmurar, pare de reclamar, pare de questionar, pare de se perguntar por que as coisas não dão mais certo. O Senhor está dizendo: eu sou o teu Senhor. Eu quero abrir porta, eu quero operar milagres, eu quero fazer maravilhas sobre a sua vida, mas eu preciso que você se posicione de forma diferente. Eu preciso que você tome atitudes novas. Pastor, alguém do meu trabalho, meu patrão me mandou embora. Pastor, eu já não vejo mais oportunidades de como eu vou trazer alimento para dentro da minha casa. Pastor, meu comércio vai fechar desse jeito. O Senhor está dizendo: não espere a oportunidade aparecer, parta para cima dela, cria novas oportunidades. Ei, ainda que não tenha, faça acontecer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Receba essa palavra para o teu coração, querido, em nome de Jesus. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto Jesus está naquela ênfase, perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Eu disse para você lá atrás que Jairo convidou Jesus para ir na sua casa.
Enquanto Jairo convida Jesus para ir na sua casa, já aconteceu o milagre dessa mulher. Essa mulher tocou em Jesus, a multidão apertava, a multidão oprimia, a multidão aglomerava em cima dele. Aquela mulher recebeu a cura, ela recebeu o milagre, muita coisa acontecendo à volta de Jesus. E Jairo está pacientemente esperando Jesus resolver a sua causa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa profecia é para alguém aqui nessa hora que perdeu a paciência, oh, aleluia, que não consegue mais esperar, aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba o espírito de mansidão, aleluia. Ei, querido pastor, e como que é isso? Pastor, eu quero que um anjo desça sobre mim e ele me dê paciência. Não, querido, não vai ser assim. Jesus vai te dar uma situação muito adversa. Jesus vai te dar um problema bem difícil. Para quê? Para você resolver? Não é só para você resolver. É para você aprender a ter paciência, para você aprender a esperar nele, para você aprender a confiar nele. Porque enquanto você confia nele, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você acredita nisso em nome de Jesus? Queridos, a Bíblia diz que em contrapartida, Jairo está convidando Jesus para ir até a sua casa. Enquanto Jairo está convidando Jesus para ir até a sua casa, as coisas estão acontecendo aqui. E a história diz que do lugar aonde Jesus estava até a casa de Jairo, dava-se um tempo, dava um período aproximadamente de uns 10 minutos. Da casa de Jairo até o lugar aonde eles estavam, dava aproximadamente um percurso, dentro de um cronograma de 10 minutos. Só que entenda uma coisa, enquanto Jairo está convidando Jesus para ir à sua casa, Jesus diz: tudo bem, Jairo, eu vou até a sua casa. O milagre da mulher do fluxo de sangue acontece quando Jairo consegue levar Jesus para sua casa. Em contrapartida, os seus amigos estão vindo diante de Jairo e estão lhe dando uma notícia. E a notícia é: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Eu não sei se esse ditado é válido para algumas pessoas, mas alguém aqui já ouviu esse ditado: fulano foi do céu ao inferno. Jairo, quando recebeu o convite, percebendo que Jesus havia aceito para ir até a sua casa, quando ele faz o convite até Jesus, e Jesus aceita ir até a sua casa, quando ele se levanta para ir, em contrapartida tem uma má notícia dizendo para ele: não precisa Jesus ir até lá, porque a sua filha está morta. Ao mesmo tempo que ele recebe uma boa notícia, em contrapartida ele recebe uma má notícia. Ei, querido, isso daqui é palavra para alguém que está aí nos ouvindo. Essa palavra é para alguém que talvez recebeu uma boa notícia, e quando essa notícia veio, você ficou tão alegre. Quando essa notícia veio, você jubilou. Quando essa notícia veio, você se alegrou. Mas o diabo, não satisfeito que você estava contente e alegre com essa notícia que recebeu, alguém vem de contrapartida ao teu encontro dizendo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Em contrapartida, enquanto você recebe uma boa notícia, parece que vem alguém com um balde de água fria para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Mas, querido, eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você: nada vai atrapalhar a ida de Jesus até a tua casa. Nada vai tirar Jesus da rota em direção à tua casa. Talvez vieram palavras de maldição, talvez vieram palavras de derrota, talvez tentaram frustrar o teu sonho, talvez tentaram acabar com os teus projetos, talvez lhe contaram
mais notícia, mas eu quero te dizer, Jesus está caminhando em direção à tua casa. Oh, aleluia, oh, aleluia. Jesus está indo em direção à tua casa. Ei, se eu fosse você, eu começava a adorar a Ele nessa hora. Se eu fosse você, eu começava a glorificar a Ele nessa hora. Ah, pastor, eu até quero glorificar, mas eu recebi uma boa notícia. Mas em contrapartida eu estava tão alegre, só que vieram me jogar um balde de água fria. Ei, querido, deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Não importa a notícia que você ouviu à beira do caminho, Jesus está indo em direção à tua casa. Alguém recebe essa palavra para o teu coração? Alguém recebe essa profecia para a tua alma nessa noite? Calade, calamante, calaçuia, elemícia, gequinaraçaio, alamandaraçúria, reminácia, oh, calabaraio, reminácia, candaravassúria. Oh, querido, receba a visita de Jesus aí. Eu quero profetizar que Ele está indo para a sua casa. Ele não vai passar na casa de fulano, Ele não vai passar na casa de ciclano, não. Ele está dizendo, fica tranquilo, independente da notícia que você recebeu, nada vai atrapalhar. Eu vou até a sua casa hoje. Se eu fosse você, eu corria agora, abria a porta e dizia, entra Jesus, entra Jesus. Pastor, vão me chamar de doido, fica tranquilo, abre a porta lá agora, corre, abre a porta e diz, Jesus, pode entrar. Notícia ruim não vai impedir do Senhor vir para minha casa. Palavra de derrota não vai impedir que o Senhor venha na minha casa. Quem está entendendo isso, adore a Ele aí nessa noite. Essa palavra é para alguém aqui. Aleluia, aleluia. Receba isso para o teu coração, querido. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Ó, Jairo se alegrou, querido. Jesus está dizendo para Jairo, pega isso aqui, querido, isso é forte. O Espírito está me prendendo aqui porque isso é palavra de vigor para alguém. Olha aqui isso daqui. Jesus está dizendo, Jairo, eu vou até a tua casa. Fica tranquilo, Jairo. Eu vou resolver o seu problema. Eu estou indo em direção à sua casa. Fica tranquilo, Jairo. O que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Enquanto Jairo estava tão alegre, olha só, vem alguém dizendo assim, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Querida, não sei se você parou para analisar esse texto, mas Jairo poderia ter pensado naquele exato momento, se essa mulher aqui não toca nele, não para ele, ele já estava na minha casa há muito tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, eu estou sentindo ele aqui, querido. Jairo deve ter pensado no teu coração, se essa mulher não entra na minha história, Jesus já estava na minha casa há muito tempo. Você já falou isso, querido? Se isso não acontecesse, se fulano não me chamasse, se fulano não chegasse primeiro, se fulano não aparecesse naquela hora, Jesus já tinha resolvido a minha causa há muito tempo. Você já falou isso para alguma coisa ou alguma situação da sua vida? Já teve um momento na sua vida que você diz assim, se essa mulher não aparecesse na minha história, Jesus já tinha ido lá. Eu estou perdendo esse tempo todinho aqui, sabe por quê? É porque essa mulher apareceu na minha história. E aí quando ela aparece, ela prende Jesus aqui. E ele já tinha recebido o meu convite. Ele já estava disposto a ir em direção à minha casa. Mas por causa do convite que essa mulher fez, do toque dela nele, paralisou ele. E eu tive que esperar.
Ele resolveu o problema dela para depois resolver o meu. E aí eu estou recebendo essa notícia de pessoas vindo me dizer: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Só que entenda uma coisa: nada vai atrapalhar Jesus de ir em direção à tua casa. Oh, aleluia! Isso é palavra para alguém aqui. Nada vai atrapalhar Jesus entrar dentro da sua casa. Eu profetizo que a má notícia não vai paralisar ele, as situações adversas não vai impedir ele, calúnia não vai atrapalhar ele. Ele está dizendo: eu estou indo em direção à tua casa agora. Fica tranquilo, apenas abre a porta, porque eu vou entrar para fazer milagre dentro da tua casa. Oh, aleluia! Deixa eu caminhar aqui, querido. Aí o texto diz que Jesus vai, e quando Jesus vai, mediante aquela palavra de maldição que haviam liberado sobre a vida de Jairo, sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz que enquanto os amigos de Jairo estão dizendo: não incomode mais o mestre, a palavra de Jesus é: não temas. Aleluia, eu estou sentindo a graça dele aqui. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença. Oh, aleluia. Deixa fluir o Espírito Santo, querida. Deixa fluir, seja sensível à presença dele. Deixa fluir. Eu vou aumentar aqui até o som do violão, querido, mas deixa fluir. Deixa fluir a presença do Espírito Santo. Oh, declare, declare. E não entendo o meu próprio agir. Oh, querido, deixa fluir nessa noite, deixa fluir. E sem tua graça, o que seria de mim? Enquanto você vai adorando, querido, Jesus está caminhando em direção à sua casa. Jesus está indo em direção à sua vida. Jesus está indo em direção ao teu problema. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas fica tranquilo, notícias ruins não vai parar ele, situações adversas não vai paralisar ele. Ele está dizendo: fica tranquilo, não temas. Oh, essa palavra é para alguém. Não temas. Eu estou indo para a tua casa hoje. Eu estou indo em direção à tua casa agora. Apenas espera que Jesus está chegando aí. E aonde ele chega, oh aleluia, ele faz milagre acontecer. Você recebe essa profecia, querido. Receba isso para a tua alma, para o teu coração. Jesus está indo em direção à tua casa. Receba isso em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus diz para Jairo: não temas. Guarde isso aqui. Quando a esposa de Finéias, ela está gerando filho, ela está para dar à luz, ela está no seu momento de dar à luz. A Bíblia diz que ela tem notícia que a arca foi roubada, o seu marido estava morto na batalha, o seu sogro havia morrido por causa de uma má notícia. E ela está ouvindo todas essas notícias ruins. E em contrapartida, essa notícia ruim que ela está ouvindo: marido morto, sogro faleceu, a arca roubada, a presença de Deus tirada do meio do povo. Ela está gerando filho agora. Quando ela está sentindo o ápice da sua dor gerando, a parteira vai olhar para ela e vai dizer: não temas. Oh, aleluia. Guarde isso aqui. Não é pelo fato de eu não estar sentindo a dor que você está sentindo que me impede de liberar uma palavra para o teu coração. Aleluia. Não é pelo fato de eu não estar sentindo a mesma dor que você está sentindo que me impede de ter uma palavra na minha boca como profecia para a sua vida, dizendo: não temas, fica tranquilo nessa luta, nessa adversidade que você está enfrentando. Eu sou profeta de Deus para a sua vida para dizer para você: não temas, não
temas, o Senhor Deus, Ele é contigo. Quem acredita nessa profecia para o teu coração, para a tua alma, adore a Ele aí em nome de Jesus, louve a Ele aí em nome de Jesus. Não temas. Você pode dizer isso para alguém que está aí perto de você? Ô pastor, não tem ninguém aqui perto de mim. Coloca a mão no teu coração e diga para ele: calma, não temas. Fica tranquilo, não temas. Espera mais um pouco, não temas. Fica tranquilo, vai passar. Não temas. Deus é na sua vida. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o Senhor Deus, Jesus diz para Jairo: não temas, a menina apenas dorme. Oh, querido, isso é lindo demais, sabe por quê? Porque Jesus em todo momento na Bíblia, Ele trata a morte como sono. Guarda isso daqui. Se você quiser escrever isso, se você quiser pegar isso para a tua alma, para o teu coração, guarda isso aqui. Jesus, todas as vezes, quando Ele vai falar acerca de morte, Ele trata a morte como sono. A Bíblia diz que Marta e Maria, por causa da morte do seu irmão Lázaro, disse: Senhor, se tu tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou e disse: Marta, Marta, o teu irmão não morre, ele apenas dorme. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jairo agora está recebendo a seguinte palavra de Jesus: fica tranquilo, Jairo, a sua filha não está morta, a sua filha apenas dorme. Por que Jesus está tratando na Bíblia o termo morte como sono? Pega isso daqui para o teu coração. Porque a mesma facilidade que você tem para acordar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que Jesus tem para levantar quem está morto. Oh, aleluia! Recebe isso para o teu coração. A mesma facilidade que você tem para acordar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que Jesus tem para levantar quem está morto. Então Jesus está dizendo: tem coisa na sua vida que você disse já morreu, não tem mais jeito. Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque da mesma facilidade que você tem de acordar alguém que está dormindo, eu tenho poder para levantar quem está morto. E eu profetizo na sua vida: se você teve a sua vida espiritual, se você teve a sua vida física, se você teve a sua vida sentimental, se você teve circunstâncias na sua vida que morreram dentro de você, Jesus está dizendo: fica tranquilo, eu tenho poder o suficiente para levantar quem está morto, eu tenho poder para trazer vida. Assim diz o Senhor: receba a vida sobre a sua casa, receba a vida sobre seu lar, receba a vida sobre a sua família. Talvez você está dizendo: pastor, algumas coisas na minha vida morreram. Ei, querido, a palavra de Jesus para a sua vida é: fica tranquilo, essa situação não está morta, apenas dorme. Por quê? Porque da mesma forma em que você consegue acordar alguém que está dormindo, é a mesma forma que Jesus consegue levantar quem está morto. É por isso que Jesus está dizendo: morte eu trato como sono. Tem coisa na sua vida que para você já morreu, mas para mim só está dormindo. Fica tranquilo, eu estou chegando aí agora e eu vou acordar muita coisa que estava morta na sua vida. Quem está entendendo essa profecia, abre a sua boca para adorar a Ele, querido. Oh, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui, querida. Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu estou sentindo que Jesus está declarando essa palavra para alguém.
alguém que já estava morto nas tuas emoções, já estava morto nos teus sentimentos, o teu coração já estava triste, amargurado. Jesus está dizendo: fica tranquilo, essa área da tua vida apenas adormece, apenas está com sono. Eu vou ressuscitar hoje, assim diz o Senhor dos Exércitos. Caminho para encerrar, querido, que a Bíblia diz que aquela menina levanta. Jesus pega a menina pela mão e diz: Talita cumi, uma expressão aramaica que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Quando Jesus pega a menina, a Bíblia diz que Jesus leva até os seus pais, entrega-os a eles. Mas no final do texto, Jesus faz menção em dizer: dê de comer a ela. Pastor, por que Jesus faz essa citação? É simples. Jesus está dizendo que tem coisas que Ele nos dá, e por falta de cuidado, por falta de alimentação, a gente deixa algumas coisas morrerem na nossa vida. Eu estou falando para pessoas que deixou de orar. Eu estou falando para pessoas que deixou de buscar. Eu estou falando para pessoas que deixou de adorar a Jesus. Eu estou falando para pessoas que, por um dado momento da sua vida, só porque deixou de ir para o culto, deixou de ir para a igreja, esqueceu de fazer o seu próprio culto para Ele, esqueceu, não mais entende que vós sois sacerdócio santo, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Então, querido, eu estou falando com pessoas que teve situações na tua vida que morreram porque você deixou de alimentar. E aqui eu quero liberar essa palavra para o teu coração. Alimente aquilo que está quase morrendo na sua vida, porque o que Jesus te deu é para você cuidar, é para você alimentar. Então alimente a sua vida espiritual, alimente a sua casa, alimente a sua família, alimente o seu ministério, alimente a sua chamada, porque talvez você está sentindo a frieza, a apostasia, é porque em um dado momento você percebeu que você deixou de alimentar aquilo que é de Deus, e aquilo que é de Deus não pode deixar de ser alimentado, se não morre. Jesus está dizendo: alimente aquilo que eu te dei. Para quê, pastor? Para que não venha a morrer.